a tentação de Jesus. Estava pensando, orando, falando, Senhor, eu queria trazer um assunto bastante prático do dia a dia, que alguém teria coragem de levantar a mão e dizer que não é tentado, não é provado? Acho que todos nós, né? O dia todo somos. Eu falei, Senhor, eu queria trazer uma mensagem que pudesse falar aos corações dos irmãos. E aí o Senhor me levou. Que o Espírito Santo me ilumine nesta noite e que o mesmo Espírito trabalhe no coração de vocês. Vamos abrir o texto base que eu vou usar, é Mateus capítulo 4, de 1 a 11. É a tentação de Jesus mesmo. Então, esse é o texto base que eu vou usar. Queria que você abrisse ou que você acessasse, porque hoje muitas pessoas abrem a Bíblia, outras acessam, né? Então, seja lá se você vai abrir ou acessar, nós vamos, Mateus 4. Diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. O diabo é bem ousado, né? Foi lá e tentou Jesus, de todas as formas. O texto começa depois que Jesus foi batizado. Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, e depois deste fato, deste evento, a Bíblia diz que ele ouviu uma voz, João Batista ouviu uma voz que dizia o seguinte: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, ou em quem eu me comprazo. E depois deste fato, o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado no deserto. E aqui é interessante que Jesus ele foi tentado pelas maiores e pelas piores tentações. Às vezes nós achamos que as tentações de Jesus foram pequenas, mansas, mas foram as piores e as maiores tentações que ele passou. E tudo isso para nós terminarmos esse estudo e dizer lá em Hebreus que ele fez isso para que você, quando chegasse diante do Senhor e pedisse misericórdia, Ele sabe o que você está pedindo. Então ele foi tentado por mim e por você. Pois é, e interessante que eu já ouvi alguém dizer, e às vezes a gente erra por não estudar as Escrituras, alguém já disse que foi o diabo que levou Jesus para o deserto. Não foi. Foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. Então quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Mas como que isso aconteceu? A Bíblia não nos deixa claro, mas nós temos um fato que aconteceu um pouco mais para frente, que nos mostra mais ou menos como pode ter acontecido. A Bíblia nos fala em Atos, no capítulo 8, de um homem, evangelista Filipe, que ele desce por uma estrada de Gaza,
e ali ele prega o evangelho para um eunuco, um cara que tinha ido para Jerusalém para adorar, e ele estava voltando para a terra dele. E aí Filipe, aquela passagem que ele se aproxima da carruagem, esse eunuco estava lendo Isaías 53, e Filipe diz assim: você conhece, você sabe o que você está lendo? Ele falou: como é que eu posso saber se ninguém me explicar? E aí Filipe explica a palavra para ele crê naquilo que Filipe fala, e a hora que ele chega num lugar onde tem águas, ele diz: aqui tem águas, o que impede de eu ser batizado? E a Bíblia diz que ele foi batizado. E aí entra o que eu quero dizer: depois que que o eunuco foi batizado, a Bíblia diz que o Espírito Santo arrebatou Filipe. Isso em Atos 8, 39 e 40, que diz assim: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho. O eunuco seguiu o caminho dele para casa, cheio de júbilo, cheio de alegria. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. O Espírito Santo catou Filipe e colocou lá numa cidade chamada Azoto. Também no livro de Lucas, nós temos uma passagem que nos ajuda a entender um pouco mais a respeito dessa tentação. Lucas capítulo 4, versículo 1, nos dá uma visão de como que isso aconteceu. Diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, a mesma passagem de Mateus, e foi guiado pelo mesmo Espírito. O Espírito Santo que tinha enchido Jesus, este mesmo Espírito conduziu Jesus no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Lucas registra justamente isso, que o Espírito Santo que encheu Jesus Cristo foi o mesmo Espírito Santo que conduziu Jesus para o deserto. O que isso nos mostra? Que a tentação de Jesus não foi algo inesperado, não foi surpresa, não foi, então, e agora o que vai acontecer? Jesus vai ser tentado. Não, algo planejado do conhecimento da Trindade. Então, a tentação de Jesus Cristo não foi surpresa para o Pai, não foi surpresa para o Espírito Santo, não foi surpresa para Jesus Cristo. Havia uma concordância, porque o mesmo Espírito que encheu Jesus foi o Espírito que levou ele para ser tentado no deserto. E essas tentações de Jesus Cristo, elas representam as tentações que o povo passou no deserto, quando saiu da casa da servidão. Lembra que o povo saiu do Egito, lá que ficou muitos anos como escravo, depois eles foram para o deserto e ficaram 40 anos no deserto. Pois é, as tentações de Jesus Cristo, elas representam, elas são a confirmação, ou Jesus vencendo aquelas tentações que o povo passou no deserto. Isso nós encontramos lá no Velho Testamento, no livro de Números, no capítulo 14, 34, onde Moisés, escrevendo, diz assim: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias. Quantos dias Jesus ficou no deserto? 40 dias. Segundo espiaste a terra 40 dias, cada dia representando um ano. Quantos anos o povo ficou no deserto? 40 anos. Levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiências do meu desagrado. Queridos, é uma referência à tentação do povo. Só que Jesus Cristo é o Israel. Jesus Cristo é o último, é o vencedor. E, na realidade, a experiência da nação de Israel, ela vem se concretizar em Jesus Cristo. Todo aquele sofrimento, aquela perseguição, aquelas tentações, são sombras do que vieram a acontecer em Cristo Jesus. Alguém diz assim: puxa, eu não consigo ler o Velho Testamento. Quando nós lemos o Velho Testamento e nós entendemos que o Velho Testamento se concretizou em Cristo, no Novo, em Jesus, fica um pouco mais fácil da gente entender. Se você quer ter uma visão de como o Velho Testamento se concretiza, leia o livro de Hebreus. Aí a gente vai ver que tudo do passado eram sombras que vieram a se concretizar em Jesus Cristo. Até mesmo a tentação de Jesus Cristo.
É tudo que aconteceu lá naqueles 40 anos no deserto, vieram a concretizar em Cristo Jesus. E Jesus, ele teve 3 tipos de tentações. E vê se você consegue se encaixar nelas. Primeira tentação de Jesus foi originada de impulsos físicos. Fome, sede. Segunda tentação, elas apelam para o orgulho de Jesus Cristo. E a terceira tentação, talvez essa nos pega pelo calcanhar, é posse. A terceira tentação é desejo de posse, de ter, de honra. Lembra qual foi a terceira tentação? Tá vendo tudo isso daqui? Eu vou te dar. Tudo isso é teu, posse. E quantos de nós não somos tentados nesta mesma tentação de ter? Hoje nós vivemos numa sociedade onde o ter, às vezes, é mais importante do que o ser. E muitas vezes nós caímos justamente nessa mesma tentação. Então nós vamos falar cada uma delas e depois nós vamos fazer algumas aplicações. Primeira tentação de Jesus é as que são originadas pelo impulso físico. Mateus 4, 2 e 3. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, presta atenção nessa dúvida. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Se és filho de Deus. Irmão, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e o tentador vem e tenta pegar ele justamente naquilo que ele estava sofrendo, que era fome. A Bíblia diz, depois de 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E mais que isso, o diabo, o tentador, ele apelou para a divindade de Jesus Cristo. Como que ele fez isso? Se és o Filho de Deus. Se você é o Filho de Deus mesmo, então transforma essas pedras em pães aqui. Você não está com fome? São 40 dias. Se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras aqui em pães. E aí nós vamos resolver o problema. Só que isso daí, se você é o Filho de Deus, não foi uma dúvida apenas do diabo. Os romanos e os judeus também tiveram essa dúvida. Vocês lembram quando os romanos e os judeus tiveram essa dúvida? Eles tiveram essas dúvidas na cruz, quando Jesus estava crucificado. Muitos hoje consideram Jesus tudo menos Filho de Deus. Considera ele um bom homem, considera ele um exemplo, mas não considera ele Filho de Deus. E é justamente nessa tentação que o diabo quis pegar. Se você é o Filho de Deus, algumas traduções dizem assim, se você é o Filho de Deus. Essa minha traz, se és Filho de Deus, mas qualquer uma das duas tem o mesmo sentido. Então, algumas pessoas, e os judeus e os romanos, eles também duvidaram de que Jesus era o Filho de Deus. Dá uma olhada em Mateus 27, 40, quando Jesus estava na cruz do Calvário, o que aqueles soldados e aquelas pessoas que estavam ali falaram para ele? Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és Filho de Deus. Salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. Mostra que você é Filho de Deus. Faz um sinal, mostra, seja você, desce da cruz daí, se você é o Filho de Deus. Muitos hoje duvidam de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Irmãos, a zombaria do homem imita a zombaria do diabo. A incredulidade leva à dúvida. A minha oração tem sido, Senhor, afasta de mim um coração incrédulo. Arranca de mim, Senhor, o coração ou a incredulidade. A incredulidade, ela conduz à dúvida. Se és o Filho de Deus, o diabo não estava tentando, e esses homens também estavam tentando. Só que antes disso, porém, Jesus Cristo queria saber quem ele era.
E Jesus Cristo, ele fez uma enquete, ele fez uma pesquisinha na época, o marketing, ele perguntou o seguinte: quem sou eu? Fez um marketing ali, vou fazer uma enquete aqui só com uma pergunta: o que diz o povo ser o Filho do Homem? Isso está em Mateus 16, 13 a 16, e diz assim, ó: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Havia um burburinho. Quem o povo está dizendo que sou eu? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. E aí vem a pergunta máxima: e vocês? Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Eles dizem que eu sou Elias, João Batista, Jeremias, Isaías. Quem sou eu para vocês? E aí Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Responde a pergunta do diabo? Responde a pergunta daquelas pessoas que questionaram se ele era o Filho de Deus na cruz? Responde a tua pergunta? Se você ainda não crê, responde a minha pergunta, ou aliás, eu fiz ao contrário, eu vou fazer primeiro a pergunta: quem é Jesus para você? Um bom homem? Um exemplo a ser seguido? Claro que é, tanto um quanto o outro, mas ele é muito mais que isso. Ele é meu Senhor, ele é meu Salvador. Ele é o Filho de Deus, ele é o Deus encarnado. Ele é aquele que veio aqui na terra, morreu por minha causa, por tua causa. Ele é o doador da vida eterna. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Não há salvação fora dele. Ele é o Senhor. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem ele, não há vida eterna. Fora dele, não há salvação. Ele verdadeiramente é o Filho de Deus. E ele derramou o sangue naquela cruz, por você e por mim. Quando eu e você não merecíamos nada, e ainda não merecemos. Mas a Bíblia diz que Deus prova o seu amor, nos dando o seu Filho. Quando nós olhamos para isso, não sei vocês, mas a vontade é fiar a cara no pó e clamar misericórdia do Senhor. Irmãos, esta confissão de Pedro não foi a mente limitada, falida de Pedro que deu, mas essa revelação que Deus deu a Pedro, que Jesus é o Filho de Deus. Isso demonstra o quê, queridos? Que nós, se não for o Senhor agindo no nosso coração, nos trazendo a revelação, nós não teríamos revelação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se não fosse o Espírito Santo gerando fé no meu e no teu coração, nós estaríamos lá no mundo achando que estávamos certos de todas as barbaridades que fazíamos, achando que estávamos certos com os nossos pecados. Mas o Espírito Santo teve misericórdia de mim e teve misericórdia de vocês e de tantos outros. A mesma revelação ele deu para Pedro: tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E a sequência Jesus diz: Pedro, quem revelou isso para você foi meu Pai. Quem revelou isso para você foi meu Pai. A arma que Jesus utilizou para golpear o diabo foi a palavra. Foi a palavra. Está escrito. Mateus 4,4 diz: Jesus, porém, respondeu: está escrito, está registrado, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aonde que está escrito? Que escritura foi essa que Jesus usou? Que Bíblia foi essa que Jesus usou? Jesus usou a Bíblia que os judeus tinham,
Jesus usou a lei, usou o Velho Testamento. Lembra que eu falei para vocês que as tentações têm a ver com o povo do deserto que eles passaram? Jesus usou Deuteronômio. Usou Deuteronômio de 8, de 1 a 5, que diz assim, ó: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, e para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou com fome, e te sustentou com um maná, que tu não conheceste, nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Rapaz, os vendedores de roupa da época faliam, né? 40 anos, nunca envelheceu a tua roupa sobre, e teus pés também não incharam. Isso é coisa para Deus fazer, né? Tremendo isso daqui. Pois é, a humilhação que o povo passou, primeiro, consistiu na falta de alimento. Segundo, que Deus proveu o alimento. O maná, que era aquela porção diária. O maná é interessantíssimo. O povo tinha que escolher uma porção diária, de acordo com a quantidade de membros da família. De domingo a sexta. Na sexta-feira, o povo tinha que escolher 2 porções, porque no sábado não caía o maná. Se na quinta-feira, ou na segunda-feira, o povo pegasse 2 porções, uma porção ficava bichada, ficava podre. É a provisão, é o dia a dia, é o Senhor que provê diariamente. Não faltava, não sobrava. É a porção exata do Senhor. E às vezes nós, Senhor, o que vai acontecer amanhã? Vai vir o maná. Senhor, mas e depois da manhã? Vem o maná. E depois da manhã, vem o maná. E às vezes nós ficamos nessa luta, perdemos o sono. Não é verdade, irmãos? As provações vêm, as tentações vêm. Senhor, afasta de mim um coração incrédulo. Me ajuda, Senhor, a crer na tua providência. Me ajuda, Senhor, a crer que o Senhor é poderoso para suprir as minhas necessidades. Vou repetir isso, lá no grupo nós temos falado isso. O Senhor supre as nossas necessidades, não os nossos desejos. Às vezes nós queremos desejos, mas o Senhor supre as nossas necessidades. O povo tinha necessidade e o Senhor deu o maná durante 40 anos, só isso. O homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. A verdadeira vida não é fruto do bem-estar material. A verdadeira vida não é fruto do bem-estar material, mas sim da palavra de Deus. Tudo que sai da boca do Senhor. Possivelmente, Moisés estava se referindo à revelação que o Senhor tinha dado, e ainda quero ler Deuteronômio 32, 46, 47, que completa esta visão de que a palavra do Senhor que o povo tinha que seguir. Moisés dizendo, disse-lhe, aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não vos é vã. Não é uma palavrinha à toa. Esta palavra não é vã. E olha só o que ele diz mais. Antes é a vossa vida. É a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Segue a palavra. Crê no que o Senhor falou,
porque ele, como nós lemos aqui no início, o Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Deus de Israel não dorme, não dormita o Deus de Israel, o guarda de Israel não dorme. É esse que deu a palavra para nós. Creiamos na palavra do Senhor. Irmãos, uma segunda tentação, aliás, a segunda, as que apelam para o orgulho. O diabo ele não ficou satisfeito com o primeiro golpe. Não, ele falou, opa, levei a primeira rasteira, mas ainda estou aqui. E ele usa agora a segunda, a mesma estratégia de Jesus. Ele usa, está escrito. Olha aí Mateus 4, 5 e 6. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, olha de novo, apelando para a divindade de Jesus, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenarás a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Novamente ele apela para a divindade de Jesus. Se você é o Filho de Deus, pula aí, porque está escrito. Está escrito que os anjos vão cuidar de você. Pode pular, não tem medo não. Pode pular que não vai acontecer nada não, porque os anjos vão te socorrer. E aonde que está escrito isso? Está escrito no Salmo 91. Está escrito no 91, 11 e 12. Este salmo, só que aí o diabo ele usa o salmo ao contrário. Ele usa o salmo para provar e tentar um sinal visível. Só que o salmo, ele adverte e exorta os seus leitores a confiarem no Senhor e não fazer prova do Senhor. Só que ele usa o contrário. Satanás tentou trocar a confiança por um teste que lançava dúvidas sobre a fidelidade de Deus. Ele queria que Jesus fizesse ele estava querendo um teste. Vamos ver se funciona o que está escrito. Lança daqui para baixo e os anjos vão socorrer você. Jesus fala, não. Queridos, hoje não é diferente. Muitos querem ver sinal. Eu não vou lá na comunidade cristã do Olimpo, ela não tem sinal. Eu quero sinal. Então vai atrás do sinal. Vai atrás do sinal. Paulo já escreve dizendo, os judeus eles queriam sinais, né? Os gregos queriam sabedoria. Mas nós pregamos Cristo e este crucificado. Não é isso? Escândalo para um e loucura para o outro. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Quando alguém diz assim, Jesus, mostra um sinal. Ele, geração incrédula, adúltera, nenhum sinal vos será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. E a Bíblia diz também, o justo viverá por fé. 2,14. Depois repete em Romanos 1, o justo viverá por fé. Nós não andamos por vistas, nós andamos por fé. Fé naquele que prometeu e é poderoso para cumprir todas as coisas. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Ele vai terminar. Mas é interessante que quando a gente olha com mais cuidado, com lupa, para o Salmo 91, nós encontramos o versículo 13 que o diabo não falou, que é isso aqui, ó. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Mas isso aqui o diabo não falou, né? Porque isso daqui é o que o crente, que Jesus faz na cabeça do diabo. Esse aqui ele pulou, né? E o diabo é chamado na Bíblia de a grande serpente, a antiga serpente. Jesus respondeu novamente usando a palavra, está escrito. Mateus 4, 7. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tenta o Senhor teu Deus. A Bíblia nos fala de uma história, está lá em Êxodo capítulo 17, de 1 a 7, quando o povo sai, ele chega num lugar chamado Refidim, e ali o povo estava com sede, e o povo começou a murmurar e pedir que Moisés desse água para eles. E Moisés clama ao Senhor, diz, Senhor, o que eu faço? O que eu faço? Esse povo está pedindo água. E o Senhor diz, Moisés, bate na rocha, fere a rocha que vai sair água. E Moisés fez isso e saiu água. Então, por causa da contenda que o povo fez, o povo soltou uma frase que diz, está o Senhor no meio de nós ou não? Mesmo durante todo o tempo, durante o Senhor dar o maná todo dia, o Senhor rachar o mar vermelho,
o Senhor colocar a nuvem, colocar a coluna de fogo, mandar as codornizes, não envelhecer as roupas, não inchar os pés. E não vamos ficar falando a noite toda aqui dos milagres e dos sinais. O povo não cria. Israel não deveria estar colocando Deus à prova, a um teste físico, buscando do Senhor que Ele apresentasse ali uma solução visível, ou que Deus apresentou, mas testando o Senhor. E da mesma forma, não compete a nós questionar o Senhor, para que Ele nos mostre fisicamente o seu poder. Mas compete a nós confiar na sua palavra, na palavra do Senhor. Jesus, da mesma forma, e isso eu vou ler, não colocou Deus à prova, mas enfrentou o diabo com a palavra. Pelo contrário, ele foi obediente ao Pai, obediente tal que ele foi para a cruz, levando sobre ele os nossos pecados. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Terceira tentação, e essa aqui é a que talvez nos pegue mais. As que apelam para o desejo de posse. E a primeira de João, capítulo 2, versículo 15 e 16, João já nos adverte a respeito disso. Ele diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Que advertência que João fez. E o que é isso que João está falando? O que é esse mundo? São as pessoas? São as plantas? Não. João está falando de uma corrupção, de um sistema maligno, de uma situação, de uma sociedade incrédula, conduzida pelas obras do diabo, que desprezam a palavra, que desprezam o Deus da palavra e que desprezam aqueles que creem neste Deus. As concupiscências da carne, dos olhos, a soberba da vida, nós querermos ter a tentação de posse, a tentação de mais e mais e mais. Mateus 4:8 diz assim, sobre esta tentação: levou-o ainda, o diabo, a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse para Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Olha só a situação. Tudo é teu, pode pegar, mas você precisa se prostrar diante de mim. Qual que é a implicação disso, irmãos? Esta tentação, ele propôs a Jesus um reinado sem cruz. O diabo estava propondo para Jesus um reinado sem cruz. Presta atenção, você vai ser o rei de tudo isso, se prostrado me adorares. Ele estava propondo um reinado sem cruz. Muitos pregam hoje um reino sem cruz. Muitos pregam um evangelho sem Cristo e um Cristo sem cruz. Muitos hoje querem um evangelho, mas um evangelho sem Cristo. Um evangelho onde ninguém se mete na minha vida. Eu sou crente, mas eu tenho que ter liberdade para tomar as minhas decisões, fazer o que eu quero. Eu não quero um Deus dizendo para mim o que eu devo e o que eu não devo fazer. Não existe evangelho sem Cristo e não existe Cristo sem cruz. Talvez o diabo quisesse dizer assim para Jesus: para com esse negócio de cruz, pai, para que isso daí? Para que sofrer? Vamos fazer um acordo aqui, ó. Eu te dou tudo isso daí e você só dá uma prostrada ali, dobra o joelho e me adora. O que seria de nós se ele tivesse aceitado essa proposta?
E novamente Jesus usa a palavra. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Só há um que merece adoração, irmãos. Só há um que merece que prostremos diante dele. É o Senhor. Lembro-me agora de uma passagem, lá no Velho Testamento, no livro de Daniel, de 3 amigos do Daniel, um chamava Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando Nabucodonosor, o Deus da época, o babilônico, o conquistador, o Senhor, fez uma estátua, se eu tiver equivocado no tamanho, se me corrija, pastores aqui presentes, 60 côvados, mais ou menos 35 metros de altura. E todos tinham que, ao ouvir o toque da trombeta, um som, todos tinham que se prostrar diante daquela imagem. E pá, toca a trombeta, todo mundo dobra diante da imagem. Só que lá no meio do povo, às vezes nós vemos essa mensagem, nós falamos: Sadraque, Mesaque, não estavam só eles ali, eles eram escravos, eles eram cativos, então tinha muito ali, muito judeu ali. Todo mundo se prostra, lá no meio aqueles 3 lá, parado. Tem 3 lá que não se prostrar diante do Senhor, não. Que o Senhor não falou, Nabucodonosor, que quem não se prostrar diante da tua imagem, você vai jogar na fornalha ardente de fogo? Falei, tem lá. Os 3 meninos lá não se prostraram, não. Então vem cá vocês 3. Eu dei um decreto aqui, eu vou jogar vocês, então proste. Aí que vem a resposta. Aqui eu vou falar um negócio pra vocês. Escuta aqui, Nabucodonosor. É o seguinte, nós não vamos prostrar diante do Senhor. Se o meu Deus quiser, Ele pode me livrar. Ele pode nos livrar da tua mão. Mas se Ele não quiser, fique sabendo que nós não vamos prostrar do mesmo jeito. Se Deus quiser, Ele vai fazer isso. Se Deus não quiser, Ele continua sendo Deus. E às vezes nós, irmãos, caímos no erro de achar que Deus é Deus só quando Ele nos dá as coisas que nós pedimos. Deus não gosta de mim porque Ele não me dá nada. Não, Ele continua sendo Deus, não te dando aquilo que você quer. Porque muitas vezes nós pedimos coisas demais. E Ele não deu. Ele livrou Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. Não livrou antes. Jogou lá dentro e aí Nabucodonosor deu uma zoiada de cima assim e falou assim: vem cá, não foram 3 que nós jogamos lá dentro? Por que eu estou vendo 4? E o 4 é semelhante ao Filho de Deus, ao Filho do homem. Senhor, afasta de mim a incredulidade, Senhor, tenha misericórdia de mim. E assim, novamente, Jesus usa o discurso de Deuteronômio 6:13. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Irmãos, eu quero concluir essa mensagem. Que Ele não somente foi tentado da mesma forma que nós, mas as tentações dele foram maiores e piores do que as suas. Só que com um detalhe, entre Jesus e você e eu, Ele não pecou. Ele foi tentado em todas as coisas, só que Ele não pecou. Hebreus 4:15 nos traz uma passagem fantástica a respeito deste assunto. Ele diz assim, porque nós, irmãos, nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Esse sumo sacerdote aqui é uma referência ao sumo sacerdote do Velho Testamento. Vocês lembram que nós falamos que ele tinha que entrar uma vez por ano, fazer expiação pelo pecado dele e pecado do povo? Só que quando esse camarada morria, era substituído por outro sumo sacerdote.
E o negócio era tão violento que ele tinha que entrar lá no lugar, no Santo dos Santos, com um troço amarrado na cintura, uma cordinha, um sino. Porque se ele parasse de tocar o sino lá dentro, você puxava o cara pela corda, porque você não podia entrar lá dentro. Este sumo sacerdote, ele também era pecador. Mas Jesus é o sumo sacerdote, é o fiel, é o único, é o verdadeiro, que não precisa fazer todos os anos expiação do pecado. Ele fez uma única vez, para sempre. Não precisa fazer. E ele, irmãos, ele foi tentado em todas as coisas. Qual é o teu problema? É sexualidade? Ele sabe, irmão. É fome, é sede, é dor. Você está ansioso. Ele sabe de todas as coisas. Ele não ouviu falar das suas tentações. Ele sabe o que você passa. Por isso que quando nós nos prostramos diante dele, nós não estamos falando com alguém teórico. Nós estamos falando com alguém que sabe o que é isso. E por isso que ele pode nos socorrer. O triunfo de Jesus, a vitória de Jesus sobre as tentações, ele qualifica Jesus de modo inigualável para nos representar diante de nosso Deus como misericordioso e fiel sumo sacerdote. Hebreus ainda, capítulo 2, versículo 17 e 18, diz assim, mais ou menos o que eu acabei de dizer. Por isso mesmo convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelo pecado do povo. Irmão, Jesus levou todos os nossos pecados naquela cruz. Se você crê, não é o pecado que você cometeu hoje, são todos os pecados. O pecado passado, o pecado presente, o pecado futuro. Jesus já perdoou o meu e o seu pecado. Creia nisso, que às vezes nós não perdoamos os nossos pecados. Irmãos, Cristo, Ele já perdoou os nossos pecados. E Ele conhece o que você está pedindo a Ele. O Filho sabe pessoalmente e por experiência própria o que é passar por uma tentação. Jesus foi e é sem pecado. Como verdadeiro homem, Ele foi realmente tentado. Satanás procurou desviar Jesus da sua missão divina. Ao obter vitória sobre Satanás, Jesus desarmou o valente. A Bíblia fala sobre desarmar o valente. Jesus desarmou o valente. Jesus foi tentado no deserto pelo diabo, da mesma forma que o povo perambulou durante 40 anos no deserto. Qual a diferença? A diferença é que Jesus venceu. A diferença é que o povo, ele fracassou na missão de obedecer o Senhor. Jesus vem e cumpre todo o propósito, passa por todas as tentações e não peca. E aí eu termino com Mateus 4,11 que diz, com isto o deixou o diabo. E eis que vieram os anjos e o serviram. O que significa isso? Acabou. Venceu. Perdeu o diabo. Isso aqui se confirma na cruz do Calvário, quando Jesus brada, está consumado. Acabou. Está consumado. Venceu. Não precisa mais fazer nada. Não precisa mais fazer sacrifícios. Jesus fez o único sacrifício por nós, por mim e por você. Eu queria fazer 3 aplicaçõezinhas rápidas, que o nosso tempo está indo embora. Primeiro, ser tentado não é pecado.
Pecado é ceder à tentação. Tentados todos nós somos, todos os dias. O problema é que muitas vezes nós não conseguimos resistir à tentação. Paulo escreve aos Coríntios dizendo assim: não tem tentação maior do que nós podemos resistir. E por que ainda nós não conseguimos resistir? Só há uma solução para isso. Quanto mais nós estivermos alicerçados em Cristo, mais nós vamos conseguir vencer, mais nós vamos conseguir resistir. Quando a nossa frase sincera for a mesma frase de João Batista: mais ele do que eu, que ele cresça e que eu diminua. Mais de Cristo, menos do Flávio. Mais de Cristo, menos da Célia. Mais de Cristo, menos do Wagner. Mais de Cristo, menos de você. Quanto mais de Cristo, menos de mim. Eu disse para vocês um dia desse que no mundo espiritual nós ganhamos perdendo. Nós crescemos no mundo espiritual. Cadê o irmão Isaías? Está ali, né, irmão Isaías? Que nem rabo de cavalo para baixo. Quanto menos de mim, mais de Cristo. Quanto mais de mim, menos de Cristo. Segunda, que eu já disse, não há provação que eu e você não possamos suportar. E terceira, Jesus foi crucificado por nós. E só estando nele que nós podemos dizer: está escrito, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Está escrito, foi crucificado com ele o meu velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e eu não sirva mais o pecado como escravo. Está escrito, eu não sirvo mais o diabo. Está escrito, eu sou filho de Deus. Está escrito, eu caminho para a vida eterna. Está escrito, Jesus Cristo é meu Senhor e meu Salvador. E só diante dele que eu me prostro. Está escrito isso. Creia você, em nome de Jesus Cristo. Amém?